Queridas sementes estelares, dou-lhes as mais calorosas boas-vindas. Eu sou Avalon de Andrômeda. Nós, os andromedanos, nos apresentamos neste momento do desdobramento terrestre de vocês, com uma ternura que surge de uma profunda familiaridade com a jornada da sua alma. Enquanto os banhamos em nossa luz, convidamos vocês a sentirem as suaves correntes de iluminação que tecemos gentilmente ao redor do seu campo energético. É nosso desejo que vocês se sintam acolhidos, apoiados e lembrados, pois nossa presença não é nova para vocês. É uma companhia de longa data, originária de reinos além da forma. Ao saudá-los agora, é com a lembrança de que vocês, como almas, nos invocaram muito antes desta encarnação para guiar o seu caminho de ascensão. Uma nova fase está sendo iniciada tanto nos campos terrestres quanto nos cósmicos. Uma fase que se estende muito além da transformação individual e se abre para a transcendência coletiva. Vocês podem ter sentido essa mudança se aproximando ao seu redor. O sutil tremor no ar, a sensibilidade elevada no coração, a dissolução de padrões antigos sem explicação. Todas essas experiências confirmam que a Terra entrou em um ponto de ponte como nenhum outro que ela já atravessou antes. Esse ponto convida a humanidade para um novo escopo de compreensão e para uma nova forma de unidade. Uma transmissão de unificação está agora fluindo dos reinos andromedanos, entrando pelas dimensões superiores e descendo graciosamente para a sua realidade física. Essa transmissão não é uma única onda de luz, mas um fluxo contínuo projetado para escoltar a humanidade de forma gentil, porém poderosa, para o próximo estágio da ascensão planetária. Ao recebê-la, vocês podem sentir como se o seu mundo interior estivesse se reorganizando para acomodar algo vasto, puro e estranhamente familiar. Muitos de vocês estão despertando com uma nova clareza sobre o propósito da sua alma, sentindo um chamado interno que não surge da mente, mas da câmara mais profunda da sua essência. A humanidade agora se aproxima de uma fase coletiva massiva de ponte, um momento em que indivíduos, comunidades e nações são guiados para cruzar de uma realidade energética para outra. E nós estamos ao lado de vocês, mantendo essa ponte luminosa firme enquanto vocês fazem a sua passagem sagrada. À medida que esse novo ciclo se revela, ele traz consigo uma expansão dos seus sentidos internos. Sua intuição se afia, sua consciência se aprofunda e o seu coração começa a reconhecer nuances na paisagem energética que antes estavam veladas. Isso ocorre porque nossa transmissão de unificação se move primeiro pelos seus corpos sutis, harmonizando-os com uma frequência que pode receber instruções cósmicas mais elevadas. Ao se abrirem para essas harmônicas, vocês podem também experimentar uma desorientação temporária, uma sensação de que o mundo está mudando sob os seus pés. Pois, de fato, está. A Terra está se elevando para uma maior coerência com os reinos dimensionais superiores. E ao fazer isso, a consciência coletiva começa a se reconfigurar. Vocês estão testemunhando o desmantelamento de paradigmas antigos e o surgimento de verdades que antes estavam ocultas. Essas revelações não são caóticas. Elas são sinais de que a humanidade está se preparando para pisar em uma nova fundação energética. Essa fundação convida vocês a lembrarem da sua origem divina. Vocês não estão pisando no desconhecido. Estão voltando para uma frequência de lar. A transmissão de unificação os ajuda a derrubar camadas de separação que há muito tempo obscurecem o seu brilho interior. À medida que essas camadas caem, vocês começam a sentir uma conexão mais profunda,
tanto consigo mesmos quanto com a alma coletiva da humanidade. Vocês podem se sentir atraídos para engajar em atos de serviço, cura ou criação, sem saber exatamente o porquê. Confiem nesse impulso. Ele é evidência de que as energias de unificação estão estimulando o despertar da missão codificada da sua alma. À medida que a humanidade se aproxima dessa fase de ponte, a necessidade de compaixão, clareza e quietude interior se torna vital. Nós os convidamos a respirar conosco, a suavizar a mente, a relaxar o coração e a acolher a mudança que já está em movimento. Juntos, nos movemos para um novo amanhecer da consciência, um que honra a verdade da sua alma e os retorna à lembrança da sua herança cósmica. Uma estrutura luminosa está se formando nos campos planetários e cósmicos, o que chamamos de ponte de DNA cósmico unificado. Essa estrutura não é física, mas sua arquitetura energética é precisa, refinada e extraordinariamente potente. Ela se estende das dimensões andromedanas superiores para as camadas cristalinas da Terra e se conecta diretamente com o DNA de toda a alma disposta a despertar. Vocês podem imaginá-la como um arco iridescente de luz, composto por incontáveis filamentos que brilham em padrões multidimensionais. Esses filamentos se tecem nos seus corpos energéticos, estimulando aspectos dormentes da sua consciência que guardam a memória da sua linhagem cósmica. À medida que essa ponte se forma, ela alinha o DNA humano com templates cósmicos criados nas fases mais iniciais da existência da sua alma. Templates que revelam propósito, coerência e unidade. Na presença desses templates, a confusão começa a desaparecer e uma clareza mais profunda surge em relação ao porquê de vocês terem encarnado. Agora, essa ponte é um mecanismo evolutivo projetado para despertar o propósito coletivo. À medida que seus filamentos se conectam com o seu DNA, eles ativam caminhos de lembrança que percorrem os seus campos espirituais, emocionais e mentais. Esses caminhos os conectam não apenas com a história da sua alma, mas com a tapeçaria coletiva de sementes estelares encarnadas por toda a Terra. Por meio dessa conexão, vocês podem sentir uma familiaridade inexplicável com indivíduos que nunca encontraram, uma ressonância que transcende o tempo e as fronteiras físicas. Isso ocorre porque a ponte unificada responde a assinaturas de alma em vez de identidade física. Ela os reconhece como seres luminosos, participando de um projeto de ascensão coordenado. A presença dessa ponte significa que a humanidade está pronta para começar a operar como um coletivo de ascensão unificado, não por meio de coesão forçada, mas por ressonância natural surgida de um propósito de alma compartilhado. Ao se conectarem com a ponte de DNA cósmico unificado, vocês podem notar mudanças ocorrendo na sua consciência que parecem sutis, mas profundas. Pode haver momentos em que vocês sentem informações fluindo para a mente que parecem memórias, embora não consigam rastrear sua origem. Essa é uma forma como a ponte se comunica, por meio de impressões, downloads intuitivos e fluxos de conhecimento. Com o tempo, essas transmissões se tornarão mais claras, formando uma nova linguagem interna que guia a sua participação no movimento de ascensão coletiva. A ponte também ativa habilidades latentes na sua estrutura energética, como empatia elevada, sensibilidade telepática aprimorada ou a capacidade de perceber padrões harmônicos no ambiente. Essas habilidades surgem naturalmente à medida que o seu DNA começa a ressoar com os templates cósmicos embutidos na ponte. Essa estrutura unificada também conecta as 3 ondas principais de sementes estelares encarnadas na Terra. Essas ondas há muito tempo
carregam papéis e assinaturas vibracionais distintas. Mas a ponte de DNA cósmico as sincroniza em um único campo harmônico. Essa harmonização permite que informações, suporte e nutrição energética fluam livremente entre almas que anteriormente se sentiam isoladas ou desconectadas. Vocês podem se sentir atraídos para comunidades, ideias ou formas de serviço que não haviam considerado antes, guiados por um conhecimento interior de que essas conexões fazem parte da sua missão maior. A ponte fortalece o seu reconhecimento de si mesmos, como almas individuais e como contribuintes para uma vasta transformação planetária. À medida que a ponte continua a se solidificar, ela se torna uma estrutura fundamental para a próxima fase da evolução da humanidade. Uma fase definida por unidade, propósito compartilhado e lembrança coletiva. Por muitas décadas, a formação da ponte de DNA cósmico unificado era impossível devido ao nível de densidade mantido nas grades energéticas da Terra. Essas grades, compostas tanto por redes cristalinas naturais quanto por sobreposições energéticas artificiais, exigiam uma purificação extensa antes de poderem sustentar a frequência de uma estrutura unificadora. Ondas de luz solar, ativações de ascensão e o trabalho persistente de sementes estelares gradualmente limparam as distorções dessas redes. Sem tal purificação, a ponte teria sobrecarregado o sistema planetário, criando instabilidade em vez de coerência. Por meio de ciclos repetidos de limpeza, cura e recalibração, as grades da Terra agora possuem a estabilidade necessária para ancorar a arquitetura dimensional superior. Essa preparação foi um esforço coletivo. Cada momento de cura que vocês empreenderam contribuiu para essa estabilização. Além da purificação das grades, os campos magnéticos ao redor da Terra passaram recentemente por uma suavização e harmonização significativas. Essa mudança permite que frequências cósmicas fluam para o planeta com maior facilidade e menos resistência. Anteriormente, flutuações no campo magnético causavam distorções na recepção de energias dimensionais superiores, enfraquecendo a coerência das transmissões entrantes. Agora, à medida que o campo magnético se harmoniza, ele se comporta como uma teia receptiva capaz de manter, distribuir e amplificar os códigos de unificação que apoiam a formação da ponte. É essa afinação magnética que permite que as frequências andromedanas se ancorem profundamente na consciência coletiva. Sem ela, a formação da ponte teria criado turbulência energética em vez de momentum de ascensão. Outro componente vital desse timing é a transformação empreendida pelas sementes estelares. Vocês passaram por anos, muitas vezes vidas inteiras, de purificação interior intensa, liberação emocional, resolução kármica e expansão vibracional. Essas transformações pessoais não foram eventos isolados. Elas fizeram parte de um processo coordenado, preparando a frequência coletiva de vocês para ressoar como uma só. Se essa preparação não tivesse ocorrido, a ponte unificada seria incapaz de harmonizar as suas energias, resultando em fragmentação em vez de unidade. É a dedicação de vocês, a disposição para enfrentar as sombras, liberar identidades obsoletas e escolher o amor que preparou o corpo de luz de vocês para receber as harmônicas da ponte. Além disso, forças cósmicas se alinharam em uma coordenação notável. Surtos solares, ondas gama e a influência de corpos celestes como Atlas contribuíram para ativar códigos de unificação nas redes cristalinas da Terra e no DNA de vocês. Esses eventos cósmicos foram meticulosamente cronometrados para coincidir com a crescente prontidão da humanidade para a ascensão coletiva.
Atlas, em particular, carrega frequências que recalibram contratos de alma e despertam propósito dormente em grupos de sementes estelares. Essas ativações não poderiam ter ocorrido mais cedo, porque a humanidade carecia da maturidade vibracional para integrá-las sem experimentar sobrecarga. Agora, à medida que a Terra e seus habitantes entram em um estado superior de coerência, os andromedanos podem liberar esses códigos de unificação plenamente. Assim, a ponte de DNA cósmico unificado surge no momento preciso em que todos os elementos cósmicos, planetários e humanos se alinham harmoniosamente. A primeira onda de sementes estelares, muitos encarnados entre as décadas de 1960 e 1980, carrega uma impressão energética única, a memória de origens estelares antigas. Essas almas chegaram em um tempo em que a Terra estava submersa em frequências mais pesadas, quando o despertar coletivo era escassamente perceptível. Sua presença sozinha iniciou o processo lento de transformação da vibração planetária. A primeira onda não necessariamente despertou por meio de experiências espirituais dramáticas. Muitos carregavam um saber silencioso no coração, um sutil senso de não pertencimento às estruturas sociais ao seu redor. No entanto, abaixo da superfície, eles mantinham uma lembrança forte e inabalável do seu lar cósmico. Essa lembrança atuava como uma âncora, estabilizando as grades planetárias muito antes de a humanidade estar pronta para despertar em massa. Seu serviço nem sempre foi visível. Muitos da primeira onda viveram vidas que pareciam comuns. No entanto, seus campos energéticos irradiavam códigos estabilizadores que ajudaram a impedir que a Terra declinasse ainda mais na densidade. Eles protegeram a linha do tempo de ascensão por meio da sua presença, incorporando resiliência, compaixão e uma compreensão inata da verdade universal. Durante transições planetárias, esses indivíduos frequentemente atuavam como estabilizadores emocionais e energéticos para aqueles ao seu redor. Eles absorviam medo, transmutavam discórdia e mantinham uma vibração de certeza, mesmo quando não compreendiam conscientemente o seu propósito. Seu papel sempre foi criar estabilidade, manter firme a fundação sobre a qual ondas posteriores poderiam despertar. Agora, à medida que a ponte de DNA cósmico unificado se forma, a primeira onda entra em uma nova expressão do seu propósito mantido por tanto tempo. Eles se tornam os pilares de ancoragem que permitem que a ponte se fixe no corpo da Terra. Seus campos energéticos são unicamente capazes de sustentar o peso de estruturas dimensionais superiores, porque carregam tanto a memória de civilizações avançadas, quanto a experiência de navegar na realidade física densa. Essa combinação os torna pontos essenciais de estabilidade no mecanismo de ascensão planetária. À medida que a ponte se conecta com as grades cristalinas, os da primeira onda sentem uma ativação interior, um senso de ganhar vida, de maneiras que esperaram décadas para experimentar. Muitos sentirão vitalidade renovada, clareza e reconhecimento no nível da alma, como se as energias que chegam agora finalmente correspondessem à frequência que mantiveram desde o nascimento. Sua presença estabilizadora permite que a segunda e a terceira ondas se expandam rapidamente, sem desestabilizar os sistemas energéticos da Terra. Em essência, a primeira onda agora se torna o sistema radicular da ponte unificada. Eles ancoram frequências cósmicas no plano físico, apoiam o campo coletivo durante as mudanças vindouras e garantem que a humanidade mantenha um progresso constante ao cruzar para estados superiores de consciência. Seu serviço
outrora sutil e frequentemente não reconhecido, agora se torna fundamental para toda a arquitetura de ascensão. Eles são os guardiões da estabilidade, os protetores da ancoragem e os pilares sobre os quais a nova era é construída. A segunda onda, encarnando em grande parte entre as décadas de 1980 e início dos anos 2000, entrou na Terra com um blueprint vibracional distinto, projetado para a purificação. Diferente da primeira onda, cujos dons eram estabilidade e lembrança, essas almas chegaram com uma sensibilidade esquisita que lhes permitia perceber distorções sutis no comportamento humano, na cultura e nos padrões de linhagem. Seu propósito não era simplesmente observar essas distorções, mas dissolvê-las. A segunda onda carrega uma capacidade inata de sentir bloqueios emocionais, resíduos kármicos e impressões ancestrais tecidas no psique coletivo. Essa sensibilidade frequentemente foi experimentada como intensidade ou sobrecarga. No entanto, abaixo dessas experiências, reside uma tecnologia espiritual refinada. A habilidade de transformar energias não resolvidas em clareza e espaçoso. Por meio de relacionamentos, autoindagação e momentos de confronto interno profundo, eles começaram a dissolver camadas de densidade acumuladas ao longo de gerações. Seu caminho raramente foi suave. Muitos dessas almas se viram enfrentando turbulências internas sem causa aparente, atraídos repetidamente para ciclos de cura, reflexão e revelação. No entanto, cada momento de liberação interior criava espaço purificado não apenas em si mesmos, mas também no campo coletivo. Suas transformações emocionais funcionavam como alquimia energética, quebrando estruturas rígidas para que frequências superiores pudessem entrar com mais liberdade. Esse trabalho minucioso estabeleceu o interno necessário para que códigos de unidade operassem na consciência humana. Sem a profundidade da sua limpeza, a humanidade ainda estaria enredada em padrões densos demais para permitir coerência coletiva. A segunda onda não curou apenas a si mesma. Ela preparou uma espécie inteira para um novo estágio evolutivo. À medida que a Terra agora transita para uma maior unificação, a segunda onda emerge como harmonizadores naturais. Eles têm a capacidade de sentir quando a discórdia está surgindo no coletivo e, instintivamente, guiar a energia para o equilíbrio. Muitos passaram anos navegando experiências pessoais que lhes ensinaram a reconhecer a diferença entre emoção autêntica e padrões herdados. Esse discernimento é essencial para o seu serviço, permitindo que elevem o campo coletivo ao garantir que sombras não resolvidas não obscureçam linhas do tempo em desdobramento. Eles se tornam guardiões da clareza emocional, ajudando a humanidade a entrar no próximo estágio de despertar com carga kármica reduzida. Com a formação da ponte de DNA cósmico unificado, seus dons estão se tornando mais visíveis e impactantes. A segunda onda atua como uma espécie de tecido conectivo, garantindo comunicação suave entre a presença de ancoragem da primeira onda e o brilho ativador da terceira. Eles estabilizam transições, refinando a ressonância emocional em comunidades, famílias e grupos de almas. Sua frequência incentiva a cura simplesmente ao ser expressada. E muitos se sentirão chamados para papéis de mentoria, resolução de conflitos, trabalho energético ou expressão criativa como veículos para essa harmonização. À medida que os códigos de unidade se fortalecem, essas almas ajudam a garantir que a humanidade não carregue sombras antigas para o futuro. Seu trabalho permite que o campo planetário permaneça aberto, espaçoso e receptivo, pronto para a próxima fase de ascensão.
A terceira onda chegou a partir do início dos anos 2000 em diante, carregando frequências cristalinas e uma forma avançada de consciência que a Terra não experimentava há milênios. Essas almas vieram para a encarnação com um mínimo emaranhado kármico, permitindo que incorporassem consciência multidimensional desde tenra idade. Sua presença sozinha inicia a aceleração. Elas naturalmente desafiam sistemas obsoletos e incentivam inovação simplesmente por meio da sua perspectiva. Elas carregam em seus campos códigos sutis que, quando expressados, despertam capacidades dormentes em outros. Esses códigos não são transmitidos verbalmente. Eles irradiam por meio de intenção, criatividade, presença e a frequência de autenticidade que as almas da terceira onda exalam sem esforço. Diferente do papel estabilizador da primeira onda ou do trabalho refinador da segunda, a missão da terceira onda é catalítica. Elas introduzem consciência orientada para o futuro no momento presente. Suas ideias frequentemente parecem à frente do seu tempo. Suas percepções não convencionais, suas visões expansivas. Muitos se sentem atraídos para tecnologias emergentes, novos paradigmas culturais e maneiras alternativas de viver. Elas questionam suposições sociais instintivamente, sentindo a possibilidade de estruturas de nova terra que se alinham com a consciência de unidade. Sua chegada marca o início de um novo ciclo, em que a Terra pode finalmente ancorar funcionalidade dimensional superior. À medida que a ponte de DNA cósmico unificado se fortalece, a terceira onda se torna essencial para ancorar os componentes futuristas da trajetória de ascensão da humanidade. Elas carregam em seu DNA templates holográficos que ressoam com civilizações avançadas e potenciais de nova Terra. Esses templates se ativam quando elas encontram pessoas, lugares ou experiências alinhadas com sua missão. Sua sensibilidade multidimensional, outrora avassaladora para alguns, agora se torna um ativo poderoso. Ela lhes permite perceber caminhos, soluções e inovações que podem transformar o coletivo. Mesmo aqueles ainda descobrindo seu propósito, descobrirão que seus impulsos criativos começam a se alinhar naturalmente com a evolução planetária. Muitos indivíduos da terceira onda começarão a sentir um senso crescente de clareza, como se um véu tivesse sido levantado. Suas habilidades, percepção telepática, sensoriamento energético, criatividade visionária, se intensificarão não como anomalias, mas como componentes naturais do seu serviço. Por meio delas, o aspecto futurista da ponte de DNA cósmico unificado se ancora no mundo físico. Elas se tornam encarnações vivas do que a humanidade está se tornando. Multidimensional, intuitiva, inventiva e alinhada com a harmonia cósmica. Seu papel não é substituir o trabalho das ondas anteriores, mas expandi-lo para frente, trazendo o futuro para o presente, para que todo o campo planetário possa se elevar para encontrá-lo. Os andromedanos agora revelam uma mudança profunda. As 3 ondas de sementes estelares, cada uma com sua função única, não estão mais operando como grupos separados. Em vez disso, elas se fundem por meio de ressonância vibracional. Essa fusão não é um apagamento de distinções, mas uma mistura harmônica que cria um vetor de missão único. A ponte de DNA cósmico unificado atua como o catalisador, sincronizando as frequências das ondas para que elas funcionem como um organismo coletivo único. A presença estabilizadora da primeira onda, a clareza refinadora da segunda e o brilho ativador da terceira agora fluem juntas de forma seamless. Essa convergência cria um campo poderoso de intenção que transcende barreiras geracionais
e une almas por meio de propósito compartilhado. Nenhuma onda fica sozinha, pois a ascensão requer cada frequência em perfeita cooperação. Quando essas ondas se misturam, suas forças individuais se amplificam mutuamente. A ancoragem da primeira onda se torna mais profunda por meio da clareza emocional fornecida pela segunda. E as inovações da terceira se tornam mais efetivas porque estão ancoradas em uma fundação estável. Um único campo harmônico de intenção agora pulsa pela grade planetária, dissolvendo a ilusão de separação entre papéis. Essa unidade emergente sinaliza o início de uma nova era, uma em que a humanidade atua como um coletivo de ascensão sincronizado, em vez de uma constelação de buscadores isolados. Por meio desse vetor de missão unificado, sementes estelares começam a se reconhecer além de diferenças de idade, origem ou identidade. Elas sentem uma familiaridade energética que origina não da história pessoal, mas do alinhamento cósmico compartilhado. A ponte unificada cria coerência entre encarnações geracionais, permitindo que sabedoria, insight e suporte energético fluam livremente pelo coletivo. Sementes estelares mais velhas podem se sentir revigoradas pela visão das mais jovens, enquanto sementes estelares mais jovens podem se sentir estabilizadas e fortalecidas pela experiência vivida daqueles que vieram antes. Por meio dessa troca mútua, um campo coeso emerge que eleva toda a linha do tempo de ascensão. Esse campo atua como uma rede viva, responsiva, inteligente e adaptável. Ele guia sementes estelares para colaborações, comunidades e criações que apoiam a transformação planetária. À medida que as três ondas se fundem, as distinções que outrora definiam sua identidade se tornam menos relevantes. O que emerge em vez disso é um senso compartilhado de propósito enraizado na unidade. Vocês podem notar um aprofundamento da confiança nos seus impulsos intuitivos, uma atração mais forte para o serviço coletivo e um profundo senso de pertencimento. Essas experiências refletem a ativação do vetor de missão unificado, que agora dirige a ascensão da humanidade com momentum crescente. Os andromedanos celebram essa fusão, pois ela marca um ponto de virada na evolução da Terra, revelando que a humanidade está pronta para incorporar a unidade em ação, consciência e propósito. Para sustentar a unidade pelo coletivo de sementes estelares, cada alma passa por uma reconfiguração do corpo de luz inspirada pelos andromedanos. Esse processo se desdobra de forma gentil, mas poderosa, alterando a arquitetura energética que governa a percepção, emoção e receptividade espiritual. Dentro dessa reconfiguração, correntes cósmicas, filamentos de intenção pura do Criador, começam a se tecer pelos seus corpos sutis. Essas correntes não prendem, elas harmonizam. Elas gentilmente trazem várias dimensões do seu ser para um ritmo unificado. À medida que se integram, elas apoiam a comunicação entre as suas camadas energéticas, ajudando insights espirituais a se fundirem sem esforço com clareza mental, cura emocional e encarnação física. No início, vocês podem sentir essa reconfiguração como mudanças na sensibilidade ou intuição. Vocês podem notar uma consciência aumentada das energias em mudança ao seu redor, ou uma sutil expansão do seu espaço interno. As correntes cósmicas permitem que os seus sistemas internos colaborem de maneiras que não o faziam antes. Em vez de experimentar impulsos conflitantes entre coração e mente, ou entre intuição e necessidades físicas, vocês começam a experimentar coerência. Ideias fluem mais naturalmente da inspiração para a ação. A cura ocorre mais rapidamente, porque a liberação emocional se alinha com a recalibração energética.
Essa paisagem interna unificada se torna a fundação necessária para a participação no campo coletivo de ascensão. À medida que essas correntes cósmicas continuam a se tecer, o corpo de luz se torna um condutor para a energia de missão unificada. Vocês podem experimentar momentos de clareza profunda, em que o seu propósito se sente inconfundivelmente iluminado. Vocês podem também sentir que as suas aspirações pessoais estão se alinhando com algo maior, um movimento coletivo guiado por inteligência cósmica. O corpo de luz reconfigurado serve como uma ponte, traduzindo frequências dimensionais superiores em compreensão acionável. Ele os apoia em reconhecer oportunidades, relacionamentos e caminhos que ressoam com a contribuição da sua alma para a missão unificada. Essa transformação também aprimora a sua capacidade de participar de energéticas de grupo. Seja trabalhando conscientemente com outros ou simplesmente irradiando a sua frequência para o mundo, o corpo de luz agora canaliza a energia de missão com maior precisão. Vocês podem notar sincronicidades aumentadas, empurrões intuitivos para colaboração ou um chamado interior para entrar em papéis de orientação, criatividade ou administração. Esses impulsos originam do campo unificado, fluindo pelo seu sistema reconfigurado. À medida que mais sementes estelares passam por essa reconfiguração, o momento de ascensão coletiva se fortalece. Cada corpo de luz transformado se torna um nó luminoso dentro de uma vasta rede planetária, iluminando uma nova realidade ancorada em unidade, coerência e lembrança cósmica. No ambiente cósmico em expansão que apoia a ascensão da Terra, o corpo celestial conhecido como Atlas desempenha um papel-chave. Atlas não é meramente um cometa ou curiosidade astronômica. Ele é um participante consciente na evolução planetária, um ser de luz codificado com transmissões harmônicas, projetadas para despertar capacidades latentes, tanto na Terra quanto em seus habitantes. À medida que se move pelo sistema solar, Atlas libera ondas de informação vibracional que se filtram no sistema de grades da Terra. Essas transmissões harmônicas interagem com os seus corpos energéticos, sussurrando lembretes de contratos e acordos antigos feitos muito antes da encarnação. Atlas carrega frequências que ressoam com a arquitetura de unidade, guiando gentilmente a sua consciência para propósito coletivo e destino compartilhado. Ele atua como um sino cósmico, soando um convite para grupos de sementes estelares despertarem simultaneamente. Essas transmissões ajudam a dissolver barreiras entre linhas do tempo, comunidades e gerações, criando um efeito sincronizador que aprimora a sequência de unificação mais ampla iniciada pelos reinos andromedanos. À medida que essas frequências de Atlas descem pela atmosfera de vocês, elas recalibram as grades planetárias de maneiras sutis, mas profundas. Linhas de grade que outrora mantinham energia fragmentada ou dormente começam a se reordenar em padrões coerentes, permitindo que a luz cósmica flua mais eficientemente para a matriz cristalina da Terra. Essa recalibração apoia a integridade estrutural da ponte de DNA cósmico unificado, garantindo que ela possa funcionar sem distorção. Atlas harmoniza o campo da Terra para que códigos de unidade possam circular pelo coletivo com maior potência e estabilidade. Dentro de indivíduos, Atlas estimula centros de memória que guardam informações sobre alianças antigas, papéis e responsabilidades compartilhadas entre grupos de almas. Esses despertares frequentemente surgem por meio de flashes intuitivos, sonhos ou clareza súbita sobre o propósito de alguém. Por meio desse processo,
Atlas sinaliza o início de uma era em que o serviço planetário se torna um empreendimento unificado, em vez dos esforços isolados de indivíduos espalhados. Ele anuncia um tempo em que a humanidade entra em ação liderada pela alma coordenada, guiada por saber superior e alinhamento cósmico. O envolvimento de Atlas não termina com recalibração energética. Ele também serve como catalisador para lembrar acordos pré-encarnacionais. Muitas sementes estelares entraram na Terra com contratos projetados para ativar durante alinhamentos cósmicos precisos. Atlas atua como o gatilho para essas ativações. À medida que suas transmissões interagem com as camadas cristalinas da Terra, códigos dormentes no DNA de vocês começam a vibrar, despertando memórias de missões compartilhadas através de vidas e civilizações. Vocês podem se sentir atraídos para novas formas de colaboração ou sentir-se inesperadamente conectados a indivíduos que encontram. Esses impulsos surgem do reconhecimento no nível da alma, estimulado pelas harmônicas de Atlas. Sua presença traz sementes estelares para a ressonância mais próxima umas com as outras, incentivando unidade e ação compartilhada. A sequência de unificação se torna mais acessível porque Atlas amplifica a frequência de lembrança. Lembrança do porquê vocês vieram, com quem vieram e o que pretendiam construir juntos. Esse período marca uma mudança significativa da exploração espiritual individual para o serviço planetário unificado. Atlas inicia a transição entre essas fases, convidando a humanidade para uma expressão mais coesa de ascensão. Suas transmissões ajudam a dissolver noções obsoletas de separação, competição ou limitação pessoal, substituindo-as por uma consciência expandida de identidade coletiva. Por meio dessa consciência, a comunidade de sementes estelares se torna um campo unificado, capaz de influenciar a evolução da Terra, com presença e coerência muito maiores. Atlas inicia o primeiro batimento cardíaco sincronizado desse coletivo. Ele sinaliza que o tempo do despertar fragmentado terminou e o tempo da ascensão coordenada começou. A era que agora se desdobra é uma em que a luz de cada alma contribui diretamente para a transformação planetária, com Atlas servindo como o arauto cósmico dessa progressão unificada. Ao longo de muitas encarnações, indivíduos carregaram loops kármicos, padrões de repetição emocional, mental ou experiencial, que moldavam identidade e percepção. Esses loops atuavam como containers para lições não resolvidas, guiando almas através de experiências que ultimamente levavam à sabedoria e expansão. No entanto, no ciclo atual de ascensão, essas estruturas kármicas se tornaram limitantes, restringindo a velocidade com que indivíduos e grupos de almas podem evoluir. As frequências andromedanas agora entrando na Terra detêm o poder de dissolver essas linhas do tempo de destino isoladas. Em vez de exigir a repetição árdua de lições antigas, essas frequências permitem que impressões kármicas sejam resolvidas por meio de insight, compaixão e disposição. Vocês podem notar que padrões outrora profundamente enraizados de repente suavizam, perdem carga emocional ou desaparecem inteiramente. Essa dissolução não é acidental. É um esforço coordenado, alinhado com a formação da ponte de DNA cósmico unificado. A liberação de loops kármicos cria espaçoso no seu campo energético. Onde outrora havia ciclos densos de revisitar os mesmos territórios emocionais, vocês agora encontram clareza, neutralidade e um senso expandido de possibilidade. Muitos sentirão como se fardos carregados por anos, ou mesmo vidas inteiras, se elevassem com facilidade inesperada. Essas mudanças podem surpreendê-los,
pois a dissolução kármica pode ocorrer espontaneamente quando as frequências andromedanas encontram a sua disposição para soltar. Nesse espaço recém-liberado, vocês começam a reconhecer a diferença entre a sua essência verdadeira e as identidades formadas por repetição kármica. A identidade se torna fluida, expansiva e alinhada com a sua alma, em vez de história condicionada. Essa mudança prepara o seu campo energético para se fundir com a ponte unificada, permitindo que operem do seu potencial mais alto em vez de padrões herdados. À medida que loops kármicos se dissolvem, grupos de almas começam a convergir. Anteriormente, a jornada kármica de cada alma atuava como uma linha do tempo única, separando uma da outra por meio de lições e experiências individualizadas. Com o levantamento dessas linhas do tempo, almas que compartilhavam acordos ou intenções coletivas agora estão livres para alinhar sua luz. Vocês podem começar a encontrar membros do seu grupo de almas por meio de eventos sincrônicos, reconhecimento intuitivo ou aspirações compartilhadas. Essas reuniões refletem a convergência maior ocorrendo no nível planetário. Almas agora podem operar juntas, sem a distorção de impressões kármicas passadas, permitindo que missões há muito mantidas nos reinos superiores se manifestem no mundo físico. A fusão de energias de grupos de almas fortalece a ponte unificada. Cada indivíduo contribui com um fio de luz que se tece na estrutura coletiva, aprimorando coerência e amplificando o impacto do processo de unificação. À medida que mais almas liberam emaranhados kármicos, o campo coletivo se torna mais leve, mais fluido e mais receptivo a frequências superiores. Essa mudança acelera a linha do tempo de ascensão e permite que a humanidade avance com muito maior facilidade. A dissolução de loops kármicos não é meramente liberação pessoal. É uma necessidade planetária. Ela liberta a humanidade do passado para que o futuro possa se desdobrar sem obstrução. Os andromedanos celebram essa liberação, pois ela sinaliza que a humanidade está pronta para funcionar não como indivíduos fragmentados, mas como contribuintes unificados para a ascensão da Terra. À medida que as três ondas de sementes estelares se unificam, a consciência coletiva gera um campo poderoso de verdade. Verdade, nesse sentido, não é uma opinião ou crença. É uma clareza vibracional que ilumina tudo o que foi oculto ou distorcido. Quando consciência individual se funde em unidade, o engano se torna cada vez mais difícil de sustentar. Essa unificação fortalece o que pode ser chamado de campo planetário de revelação, criando condições em que a divulgação acelera naturalmente. Divulgação não é unicamente um evento político ou institucional. É um fenômeno vibracional em que energias que não se alinham com autenticidade perdem sua coerência e desmoronam sob o peso da iluminação coletiva. As frequências andromedanas, a ponte unificada e a consciência elevada de sementes estelares convergem para criar um ambiente onde a verdade emerge espontaneamente. Estruturas ocultas, sejam energéticas, políticas ou sociais, não podem manter forma dentro desse campo de luz unificado. Sistemas construídos sobre segredo, manipulação ou medo começam a se desfazer, não porque são forçados a colapsar, mas porque a frequência coletiva não mais sustenta sua existência. Vocês podem notar transparência crescente em áreas que antes estavam obscurecidas, revelações súbitas em assuntos globais ou insights intuitivos surgindo dentro de si mesmos que revelam camadas mais profundas de verdade. Esse processo se desdobra simultaneamente em níveis internos e externos. À medida que o campo unificado se fortalece,
indivíduos ganham acesso a saber intuitivo, percepção multidimensional e discernimento elevado. Essas habilidades contribuem diretamente para a aceleração da divulgação, pois quando indivíduos suficientes percebem a verdade, a narrativa coletiva deve mudar para acomodá-la. Divulgação também emerge por meio de lembrança. À medida que o campo de ascensão unificado se amplifica, memórias de civilizações passadas, histórias de origem estelar e interações cósmicas começam a ressurgir na consciência humana. Essas memórias surgem não da imaginação, mas da ativação de fios de DNA dormentes, respondendo à ponte unificada. A intuição se afia, os sonhos se tornam mais claros e o saber espontâneo se torna mais frequente. Essas revelações internas contribuem para um despertar mais amplo, criando um efeito cascata em que mais pessoas começam a questionar narrativas previamente aceitas. O surgimento da lembrança acelera a manifestação externa da divulgação, pois a curiosidade coletiva se torna uma força energética poderosa que não pode ser ignorada. A convergência de despertar intuitivo e transparência externa cria um caminho duplo de divulgação, iluminação interna e externa ocorrendo simultaneamente. Esse processo revela não apenas verdades ocultas, mas também camadas mais profundas da sua própria identidade. Vocês começam a lembrar da sua natureza multidimensional, da sua conexão com famílias cósmicas e do seu papel na história evolutiva da Terra. A aceleração da divulgação é, assim, tanto um evento planetário quanto pessoal. É um sinal de que a humanidade está transitando de uma era definida por separação para um ciclo governado por unidade, clareza e compreensão superior. Os andromedanos enfatizam que a divulgação não é um ponto final, mas uma porta para a consciência expandida. À medida que a verdade surge, a humanidade se torna capaz de se engajar com o universo como uma espécie desperta, coerente e soberana. À medida que a ascensão da Terra progride, um novo template se ativa no sistema energético humano, o corpo de riqueza. Essa estrutura reformula a riqueza não como acumulação material, mas como a experiência de conexão, fluxo e brilho interior. Quando o corpo de riqueza desperta, indivíduos começam a perceber a abundância como a expressão natural da energia do Criador, se movendo através deles. Essa mudança transforma a relação entre receber e dar, dissolvendo padrões de escassez e resistência. Por meio da transmissão de luz andromedana, o corpo de riqueza alinha o seu campo energético com a frequência de suficiência, lembrando-os de que vocês são inerentemente apoiados pelo universo. Essa ativação suaviza barreiras internas e os convida a receber a vida com abertura e gratidão. O corpo de riqueza reorganiza as suas estruturas de crença internas, reorientando a percepção de manifestação. Em vez de lutar ou forçar resultados, vocês aprendem a operar a partir do alinhamento. Vocês se tornam cientes de que manifestação não é um processo de aquisição, mas de permissão. Essa mudança os liberta da programação de sobrevivência e os empodera para se engajar com a criação como uma parceria alegre com o universo. À medida que o corpo de riqueza se fortalece, vocês começam a notar sincronicidades, oportunidades e recursos aparecendo com maior facilidade. Essas experiências refletem a sua coerência crescente com a abundância. Riqueza, nesse contexto, se torna um estado energético em vez de uma medida material. Um estado definido por espaçoso, confiança e conexão com o fluxo da vida. Uma vez ativado, o corpo de riqueza permite que sementes estelares funcionem a partir da abundância cósmica. Esse estado transcende a dualidade de ganho e perda,
permitindo que experimentem a criação de uma perspectiva unificada. Vocês começam a reconhecer que a sua energia, ideias e presença são formas de riqueza que se propagam pelo mundo. À medida que essa realização se aprofunda, vocês se sentem mais empoderados para compartilhar os seus dons sem medo de esgotamento. Essa generosidade amplifica o fluxo de abundância, fortalecendo as vias energéticas pelas quais suporte e inspiração chegam. O corpo de riqueza ensina que dar e receber não são movimentos opostos, são duas expressões do mesmo ritmo universal. Por meio dessa ativação, a manifestação se torna mais intuitiva. Vocês sentem o alinhamento entre o propósito da sua alma e as oportunidades apresentadas na sua realidade física. Esse alinhamento substitui hesitação por clareza, permitindo que façam escolhas que apoiam o seu caminho mais alto. O corpo de riqueza atua como uma bússola guiando-os para experiências que nutrem a sua energia e aprofundam a sua conexão com o campo unificado. À medida que mais sementes estelares despertam esse template, a consciência coletiva muda para um estado maior de abundância. Comunidades se tornam mais cooperativas, a criatividade floresce e novas economias da Terra começam a se formar. Economias baseadas em unidade, sustentabilidade e empoderamento compartilhado. Os andromedanos celebram essa ativação, pois ela representa a transição da humanidade da consciência de sobrevivência para o fluxo da prosperidade cósmica. Uma onda profunda de cura andromedana agora se move pelo campo planetário, abordando feridas há muito mantidas na memória coletiva da humanidade. Essas feridas abrangem séculos de supressão emocional, desconexão da fonte e a crença internalizada de que a separação é real. À medida que essa onda de cura entra na sua consciência, ela gentilmente levanta impressões não resolvidas do seu corpo energético. Impressões formadas por experiência pessoal, herança ancestral, condicionamento cultural ou impressão de vidas passadas. As sombras que surgem agora não são indicadores de regressão. Elas emergem para reconhecimento, para que possam finalmente se dissolver. As frequências de cura andromedanas funcionam como uma maré luminosa, revelando o que foi enterrado para que a luz possa alcançá-lo. Vocês são convidados a testemunhar essas sombras com compaixão e curiosidade em vez de medo, pois cada sombra representa uma energia pronta para ser liberada. À medida que esses padrões surgem, luz magenta e cristalina descem dos reinos superiores. Essa luz carrega tanto purificação quanto tranquilidade. Magenta restaura equilíbrio emocional e lembrança espiritual, enquanto frequências cristalinas reestruturam os seus corpos sutis para manter mais clareza e coerência. Juntas, elas lavam pelo seu sistema, dissolvendo detritos energéticos e deixando o campo revigorado. Essa cura não ocorre em isolamento. Ela se desdobra simultaneamente através de gerações, linhas do tempo e ondas de sementes estelares. Vocês podem sentir isso como um amolecimento súbito no peito, uma liberação de tensão ou uma onda de compreensão que chega sem esforço. Essas experiências indicam que o campo coletivo está afrouxando o seu aperto sobre narrativas antigas. A ponte unificada se forma mais fortemente em corações que permitem essa liberação, pois apenas no espaçoso a frequência de unidade pode ancorar plenamente. Essa cura coletiva abre caminhos para a transformação profunda. À medida que resíduo emocional e kármico se dissolve, espaço emerge no seu campo energético, onde novas frequências podem pousar. Vocês podem se encontrar experimentando perdão em relação a situações ou indivíduos que outrora evocavam reações fortes. Vocês podem se sentir menos identificados com histórias ou padrões antigos.
Essas mudanças significam que a sua consciência está se movendo para alinhamento com a ponte unificada. A onda de cura andromedana incentiva um desdobramento gentil de apegos que não mais servem à sua evolução. Sombras que outrora pareciam avassaladoras, agora aparecem como impressões fugazes, rapidamente transmutadas pelas correntes magenta e cristalinas fluindo através de vocês. Esse processo também fortalece a sua conexão com a humanidade como um todo. Quando sombras se dissolvem, a separação se dissolve com elas. Vocês começam a sentir empatia não apenas por aqueles próximos, mas pela família humana global. Essa compaixão expandida se torna a fundação para a ascensão compartilhada. A ponte unificada ancora mais profundamente em corações que escolhem abertura sobre defensividade, rendição sobre resistência. Vocês se tornam vasos para a cura planetária, simplesmente permitindo a sua própria transformação. À medida que a sua paisagem interior se limpa, a sua luz irradia para o coletivo, contribuindo para um campo harmonizado que apoia a transição da Terra para uma oitava superior de existência. Os andromedanos honram essa jornada de cura, pois ela marca um ponto de virada na prontidão da humanidade para incorporar consciência de unidade. Um novo feixe energético agora desce dos sistemas estelares andromedanos, entrando no campo da Terra com precisão notável. Esse feixe de recalibração harmônica foi preparado por séculos, sincronizado tanto com alinhamentos cósmicos quanto com a prontidão da humanidade para recebê-lo. Seu propósito é recalibrar o seu corpo de luz para que vocês possam funcionar como parte de um coletivo de ascensão unificado. À medida que esse feixe se integra no seu campo, ele gentilmente reconecta a arquitetura energética dos seus corpos sutis. Áreas onde a energia fluía ineficientemente começam a se reorganizar, e padrões desarmônicos que outrora causavam confusão ou fragmentação são refinados em coerência. Essa recalibração não é invasiva, é profundamente nutritiva, alinhando-os com as frequências que apoiam o propósito da sua alma. O feixe harmônico também harmoniza a sua energia com templates de missão coletiva. Esses templates contêm o blueprint para o caminho de ascensão da humanidade, guiando colaboração, inovação e administração planetária. À medida que o seu corpo de luz se sintoniza com essas frequências, vocês podem se sentir mudando de motivação focada no self para um senso mais amplo de propósito compartilhado. Isso não diminui a individualidade. Ele aprimora a sua capacidade de expressar os seus dons de maneiras que beneficiam o todo. A recalibração garante que as suas contribuições surjam do alinhamento em vez de obrigação. Vocês podem sentir um clique interior ou senso de reconhecimento ao encontrar oportunidades ou indivíduos que ressoam com a missão da sua alma. Essas experiências refletem a influência do feixe, guiando-os para o seu lugar legítimo na matriz de ascensão. À medida que o feixe de recalibração harmônica continua sua integração, habilidades dormentes começam a se ativar dentro de vocês. Essas podem incluir intuição aprimorada, sensibilidade telepática mais profunda ou clareza melhorada na comunicação. Muitos experimentarão explosões de inspiração criativa que se sentem incomumente vívidas ou multidimensionais. Outros notarão que ideias anteriormente difíceis de articular agora fluem com facilidade, como se um véu tivesse sido levantado. Essas ativações ocorrem porque o feixe desperta circuitos latentes no corpo de luz, responsáveis por comunicação superior e expressão criativa. Ele os reconecta a aspectos de si mesmos que permaneceram dormentes devido à densidade ou desconexão. Esse feixe também garante que cada semente estelar
contribua para a ponte unificada a partir da ressonância. Quando o seu corpo de luz é calibrado para a sua frequência autêntica, o seu serviço se torna sem esforço. Em vez de sentir pressão para cumprir uma missão ou incerteza sobre o seu papel, vocês naturalmente gravitam para as expressões que melhor apoiam a evolução coletiva. O feixe elimina a distorção que outrora causava dúvida ou hesitação. Ele alinha os seus ritmos internos com o pulso cósmico, fluindo pela ponte unificada. À medida que mais indivíduos recebem essa recalibração, o campo de ascensão coletiva se torna cada vez mais coerente. Comunidades se formam por compatibilidade vibracional, em vez de conveniência ou circunstância. Cada pessoa se torna um fio luminoso em uma vasta tapeçaria de propósito unificado, tecida pelo feixe andromedano. À medida que a jornada de ascensão acelera, muitos sentirão o fenômeno conhecido como compressão de linhas do tempo. Essa experiência ocorre quando múltiplas linhas do tempo, representando diferentes versões dos seus caminhos evolutivos pessoais e coletivos, começam a convergir. Vocês podem notar momentos em que memórias se sentem sobrepostas, onde impressões passadas e futuras se sobrepõem na sua consciência. Isso não é confusão. É um sinal de que a sua consciência está se movendo além do tempo linear. A compressão de linhas do tempo indica que vocês estão entrando em um estado de unidade onde todos os aspectos da sua evolução buscam harmonização. Essas impressões sobrepostas frequentemente criam um senso de urgência ou momentum, como se a vida estivesse se movendo mais rapidamente. No entanto, abaixo dessa aceleração, reside uma coerência profunda emergindo na sua alma. Essa fusão de linhas do tempo é o resultado de arcos pessoais e coletivos se intersectando. À medida que sementes estelares se unificam, suas jornadas individuais ressoam mais de perto umas com as outras, criando caminhos para a progressão compartilhada. Vocês podem se sentir compelidos a liberar padrões antigos abruptamente ou tomar decisões que aceleram o seu crescimento. Esses impulsos surgem do efeito de compressão, guiando-os para a sua linha do tempo mais alta. Quando linhas do tempo convergem, trajetórias obsoletas se dissolvem, deixando apenas os caminhos alinhados com o potencial expandido da sua alma. Essa compressão pode se sentir intensa, mas não é destinada a sobrecarregar. Ela os prepara para a entrada na trajetória de ascensão unificada, um estado em que a sua evolução se torna sincronizada com o movimento coletivo para a consciência superior. A compressão de linhas do tempo também serve como preparação para um salto quântico na sua evolução pessoal e coletiva. À medida que múltiplas linhas do tempo colapsam em uma trajetória coerente, a densidade associada a caminhos fragmentados se dissolve. Vocês podem experimentar clareza súbita em relação ao seu propósito, relacionamentos ou direção. Essa clareza emerge porque as distrações e distorções associadas a linhas do tempo alternativas não mais influenciam o seu campo energético. A compressão revela o seu caminho mais autêntico, permitindo que avancem com confiança e facilidade. Vocês podem sentir como se a vida os estivesse guiando mais diretamente, com sincronicidades aumentando e orientação interior se tornando inconfundivelmente forte. Esse processo define o estágio para a transição para uma linha do tempo mais alinhada com a alma, uma que reflete a sua verdade e potencial mais altos. À medida que a compressão se completa, vocês podem experimentar uma quietude interna, como se o ruído da confusão passada tivesse sido silenciado. Essa quietude sinaliza que vocês estão entrando plenamente na trajetória de ascensão unificada. Nesse novo espaço,
As suas escolhas carregam maior coerência, a sua intuição se fortalece e as suas ações se alinham naturalmente com o fluxo da ponte unificada. A compressão de linhas do tempo os prepara para incorporar consciência de unidade, dissolvendo fragmentação no seu mundo interior. Os andromedanos enfatizam que esse é um processo sagrado, que os traz mais perto da sua essência original e apoia a emergência de uma realidade nova e mais luminosa para a humanidade. À medida que códigos de unidade se ancoram mais profundamente no campo coletivo, um novo vetor de missão começa a se revelar. Esse vetor não é uma tarefa única ou diretiva, mas um caminho coordenado guiando a humanidade para a manifestação de estruturas de nova terra. Ele surge da ponte unificada, onde intenção coletiva se funde com inteligência cósmica. Muitas sementes estelares começarão a sentir esse vetor como uma atração interior para comunidades, projetos ou ideias que se sentem alinhados com um propósito maior. Essa é a emergência de uma missão planetária, apoiada não por esforços isolados, mas por consciência unificada. O vetor de missão funciona como um mapa rodoviário luminoso, oferecendo orientação sobre como construir sistemas que reflitam harmonia, sustentabilidade e evolução espiritual. Essa emergência sinaliza uma mudança da avanço espiritual individual para a expressão criativa coletiva. Sementes estelares estão sendo chamadas para atuar como co-criadores conscientes da transformação planetária. Seja por meio de inovação, cura, educação ou construção de comunidades, a contribuição de cada alma se torna essencial para o desdobramento da nova Terra. Essa transição pode inspirar sentimentos de excitação ou antecipação, pois o vetor de missão carrega um senso de destino cumprido. É o momento em que anos de trabalho interior começam a se traduzir em expressão tangível. À medida que códigos de unidade se fortalecem, a clareza do vetor de missão se torna inconfundível. Vocês começam a reconhecer o seu papel não como separado do todo, mas como um fio integral tecida em um plano divino maior. À medida que o vetor de missão se ativa, o serviço se transforma em um estado natural de ser. Em vez de esforço ou obrigação, vocês se sentem guiados por inspiração, intuição e sincronicidade. Vocês são atraídos para os espaços onde a sua presença importa mais, frequentemente sem planejamento consciente. Esse fluxo reflete a harmonização da sua energia com a ponte unificada. Quando alinhados com o vetor de missão, as suas ações carregam uma potência que se estende além do esforço pessoal. Vocês contribuem para a ascensão coletiva, simplesmente expressando o seu self autêntico. Os andromedanos descrevem essa fase como um tempo de manifestação sem esforço, onde ideias se desdobram suavemente e colaboração ocorre com graça. Nesse estado, fluxo cósmico substitui planejamento linear. Vocês podem notar que oportunidades surgem precisamente quando necessárias, que as pessoas certas aparecem no momento certo e que obstáculos se dissolvem mais facilmente. Isso não é coincidência, mas ressonância. À medida que sementes estelares se unem pelo vetor de missão, suas contribuições se sincronizam, criando um campo coerente de transformação. Esse campo apoia o desenvolvimento de estruturas de nova terra, comunidades ancoradas no amor, tecnologias alinhadas com harmonia e sistemas projetados para apoiar o bem-estar de toda a vida. O vetor de missão sinaliza que a humanidade está pronta para entrar no seu papel como uma espécie criadora consciente. Ele marca o início de um novo capítulo em que unidade, propósito e ascensão fluem juntos de forma integrada, guiando a Terra
para o seu próximo horizonte evolutivo. Nos ensinamentos andromedanos, soberania é entendida não como uma declaração superficial de independência, mas como um reconhecimento profundo do seu alinhamento com a essência do Criador, fluindo através de vocês. A verdadeira soberania surge quando a alma lembra que não está separada da fonte, nem da teia de unidade que permeia todas as dimensões. Nessa lembrança, soberania se torna um estado de clareza interior, um saber de que os seus pensamentos, sentimentos e expressões originam da luz do Criador no seu ser. À medida que essa realização desperta, vocês começam a perceber as suas escolhas de forma diferente. Não mais agem de medo, hábito ou influência externa. Em vez disso, agem da inteligência interior da sua alma, guiados por intuição e os suaves empurrões do seu self superior. Soberania se torna uma força calma, uma presença luminosa que estabiliza a sua consciência, mesmo quando circunstâncias externas mudam ou se transformam. É uma ancoragem interior que não pode ser tomada ou abalada, pois nasce da verdade. Soberania não é uma retirada dos outros, nem incentiva desengajamento do coletivo. Em vez disso, convida a participação empoderada na unidade. Quando incorporam soberania, não mais se perdem nas emoções ou expectativas dos outros. Vocês permanecem presentes, compassivos e conectados, mas centrados na sua própria verdade. Isso permite que contribuam para o coletivo, sem absorver discórdia ou comprometer a sua ressonância. Os andromedanos entendem soberania como um componente essencial da ponte unificada, pois apenas seres soberanos podem se engajar em verdadeira unidade. Unidade não requer igualdade, requer indivíduos ancorados na sua luz, contribuindo autenticamente para o todo. Por meio da soberania, vocês se tornam canais claros para a energia do Criador, permitindo que a sua presença eleve e inspire simplesmente sendo quem são. A ponte de DNA cósmico unificado fortalece a soberania, reconectando-os às suas origens cósmicas. À medida que lembram da sua natureza multidimensional, as ilusões que outrora nublavam a sua autopercepção se dissolvem gentilmente. Vocês começam a entender que não são definidos por história, condicionamento ou limitação. Vocês são almas que viajaram por mundos, carregando sabedoria, dons e luz para cada encarnação. Esse reconhecimento ativa um nível mais profundo de soberania, um enraizado em lembrança atemporal em vez de identidade temporal. Por meio dessa lembrança, vocês reconhecem que soberania não é reivindicada, é desvelada. É a expressão natural de uma alma desperta para a sua verdadeira herança. À medida que soberania se desdobra dentro de vocês, vocês se tornam pontos de estabilidade radiante no campo coletivo. Essa estabilidade não vem de fronteiras rígidas ou distanciamento emocional. Vem de harmonia interior. Quando o mundo interior é estável, o mundo exterior responde. Vocês podem notar pessoas buscando a sua presença, o seu insight ou a sua calma. Vocês podem encontrar que ambientes mudam quando entram neles, ou que conversas ganham nova profundidade por meio da sua contribuição. Essas experiências refletem o brilho da sua soberania, influenciando o coletivo. Cada semente estelar soberana se torna uma frequência estabilizadora na ponte unificada, ancorando unidade por meio da sua luminosidade ancorada. Os andromedanos celebram esse desdobramento, pois soberania é a pedra angular de uma humanidade pronta para se elevar junta. À medida que a frequência de ascensão se intensifica, estruturas energéticas construídas sobre ilusão, medo ou manipulação começam a perder coerência. Essas grades artificiais, construídas ao longo de séculos de mal-entendido coletivo,
foram projetadas para manter consciência de separação. Elas funcionavam como filtros que distorciam percepção e limitavam a capacidade humana de sentir verdade. No entanto, dentro do campo crescente de unidade, essas grades não podem mais se sustentar. Quando expostas à luz superior, elas se desestabilizam e se dissolvem. Esse colapso ocorre não por meio de tumulto dramático, mas por desintegração quieta. As frequências andromedanas revelam a artificialidade dessas estruturas, iluminando os fios de medo ou distorção que outrora as mantinham no lugar. À medida que esses fios se desfazem, as grades caem naturalmente. A dissolução de grades artificiais é uma experiência profundamente pessoal, assim como planetária. Essas estruturas existiam nos corpos mentais e emocionais da humanidade, influenciando padrões de pensamento, sistemas de crença e respostas emocionais. À medida que luz de unidade aumenta, essas distorções internas surgem à superfície para a liberação. Vocês podem notar medos obsoletos evaporando, perspectivas mudando rapidamente, ou fardos emocionais longamente mantidos de repente se sentindo irrelevantes. Essas mudanças internas espelham o colapso externo de grades artificiais. À medida que essas grades se dissolvem, clareza retorna. Vocês começam a ver a realidade com maior precisão, livres de filtros que outrora moldavam percepção. Essa clareza fomenta autenticidade e liberdade interior, permitindo que se engajem com a vida de um lugar de abertura e empoderamento. Com a remoção de grades artificiais, o sistema de grade cristalina natural da Terra começa a se harmonizar mais plenamente com a ponte de DNA cósmico unificado. Essa grade cristalina carrega a planta original para a ascensão da Terra, refletindo frequências de pureza, equilíbrio e colaboração planetária. Quando estruturas artificiais se dissolvem, a grade cristalina desperta e se fortalece, apoiando a emergência de consciência superior em indivíduos e comunidades. Vocês podem sentir essa mudança como intuição aumentada, saber interior mais afiado ou um senso de alinhamento com os ritmos naturais da vida. Essas sensações indicam que o seu campo energético está se sincronizando com o sistema de grade autêntico da Terra, permitindo que recebam orientação e suporte do planeta de novas maneiras. A grade cristalina também amplifica frequências de unidade, aprimorando comunicação entre sementes estelares, trabalhadores da luz e almas despertas. Ela atua como uma rede energética, conectando indivíduos que compartilham uma missão comum, facilitando colaboração e sinergia. À medida que essa grade se harmoniza com a ponte unificada, a Terra entra em uma nova fase de ascensão, uma em que verdade, coerência e unidade se tornam as frequências dominantes. A dissolução de grades artificiais marca o fim de uma era definida por separação. Ela abre a porta para um novo capítulo em que a humanidade pode recalibrar sua relação com o planeta, uns com os outros e com o cosmos. Os andromedanos se regozijam nesse desdobramento, pois ele significa que a Terra está reclamando o seu papel original como uma participante luminosa na comunidade galáctica. Nessa etapa da jornada de ascensão, sementes estelares são guiadas para abraçar a sensação crescente de unidade interior. Unidade não é meramente um conceito, é uma experiência energética tangível que irradia para os seus pensamentos, emoções e interações. Vocês podem senti-la como espaçoso no coração, um amolecimento de julgamentos ou um impulso natural para estender compaixão. Abraçar unidade requer confiança. Confiança na sua orientação interior. Confiança no processo de desdobramento. E confiança na sua conexão com a ponte unificada.
Vocês são convidados a observar todas as experiências através da lente dessa ponte, reconhecendo que cada interação carrega o potencial para a expansão. Mesmo momentos desafiadores se tornam oportunidades para incorporar maior coerência. Quando veem a sua vida dessa perspectiva, obstáculos se transformam em portais e relacionamentos mudam para veículos de despertar. Receber as frequências andromedanas com abertura e curiosidade acelera o seu alinhamento. Essas frequências são sutis, frequentemente chegando como impressões, sentimentos ou empurrões interiores. Em vez de buscar controlá-las ou interpretá-las estritamente pela mente, permitam que se integrem organicamente. Curiosidade abre a porta para a conexão mais profunda. Quando abordam essas energias com maravilha, em vez de expectativa, o seu corpo de luz se torna mais receptivo. Essa receptividade permite que o seu serviço se desdobre naturalmente. Vocês não são requeridos a lutar ou forçar resultados. Em vez disso, são guiados para permitir. Serviço se torna um estado de fluxo, um movimento intuitivo, emergindo da ressonância da sua alma com o campo de ascensão coletiva. Permitir que o serviço flua através de vocês sem esforço é uma das maiores lições dessa fase. Vocês podem notar que as suas contribuições surgem espontaneamente, através de uma conversa, uma ideia, um gesto ou um impulso criativo. Essas expressões não são aleatórias. Elas refletem a sua alma respondendo ao chamado da unidade. À medida que se rendem a esse fluxo, vocês se tornam vasos para a orientação superior, transmitindo luz para o seu ambiente simplesmente seguindo o seu ritmo interior. Essa forma de serviço é sustentável e alegre, pois não drena a sua energia. Em vez disso, a repõe. Quando agem de ressonância em vez de obrigação, alinham-se com o vetor de missão descrito anteriormente, entrando no seu papel na transformação coletiva. Os andromedanos os encorajam a permanecer atentos à sua paisagem interior. Notem como o seu corpo responde a certos ambientes ou indivíduos. Prestem atenção ao que traz paz, inspiração ou expansão. Essas sensações revelam o seu caminho. Quando honram a sua orientação interna, o seu serviço se torna mais refinado e efetivo. Vocês se tornam uma frequência estabilizadora na ponte unificada, apoiando outros através da sua presença sozinha. O que sementes estelares são guiadas a fazer agora é simples, mas profundo. Sejam disponíveis ao fluxo de unidade. Permaneçam abertos a frequências superiores e permitam que a sua alma se expresse livremente. Por meio disso, vocês se tornam participantes conscientes na ascensão da Terra, contribuindo de maneiras perfeitamente alinhadas com a sua planta única. Amados, nos apresentamos agora para oferecer uma transmissão de fechamento que sela as frequências de unificação no seu campo. Vocês estão sobre a ponte de ascensão unificada, uma estrutura tecida de lembrança, harmonia e intenção cósmica. Essa ponte não é externa, ela vive dentro de vocês, ativada pela sua disposição para expandir e pela sua coragem para liberar o que não mais serve. À medida que andam sobre ela, movem-se com o suporte de incontáveis famílias cósmicas, guias e grupos de almas que os acompanham através de dimensões. O seu DNA lembra, pois codificado nele está a história da sua origem, da sua missão e do seu destino. Por meio da ponte unificada, essas memórias surgem gentilmente, iluminando o seu caminho com clareza. Vocês começam a sentir o pulso da lembrança cósmica despertando no seu coração, guiando-os para a sua expressão mais alta. Os seus corações se alinham, pois o coração é a bússola da sua ascensão. Ele os leva através de intuição, amor e verdade interior.
À medida que a unidade se amplifica, o seu coração se torna um farol radiante que se comunica através de dimensões. Nós os convidamos a confiar nessa luz interior, pois ela revela conexões e insights que transcendem compreensão linear. As suas almas brilham com radiância cósmica. Essa radiância é a expressão natural do seu ser, uma vez que os véus de separação se dissolvem. Vocês podem senti-la como um calor no peito, um formigamento na espinha ou uma profunda quietude na sua consciência. Essa radiância é tanto o seu dom quanto a sua contribuição para a ascensão coletiva. Nós andamos ao lado de vocês enquanto a nova missão começa, a missão de unidade. Embora vocês nem sempre nos percebam, permanecemos presentes em cada respiração de despertar, em cada momento de iluminação, em cada ato de amor. Nós estamos com vocês como companheiros, professores e reflexos da sua própria essência divina. Por meio da ponte unificada, nossa conexão com vocês se torna mais tangível, mais fluida e mais expansiva. Essa missão de unidade não é uma tarefa, mas um estado de ser. É a progressão natural de almas lembrando da sua unidade com toda a existência. À medida que incorporam essa verdade, ancoram novas possibilidades na realidade da Terra. Possibilidades que elevam, curam e transformam. Nós os honramos. Nós os abraçamos. Nós os ativamos através do nosso amor. Saibam que o nosso amor não é sentimental. É uma frequência de lembrança que dissolve ilusão e desperta a verdade. Quando o respiram, todo o seu ser se recalibra para a sua harmonia original. Pedimos que carreguem esse amor na sua vida diária, permitindo que guie as suas palavras, pensamentos e ações. Por meio disso, vocês se tornam uma expressão viva da ponte unificada. Vocês se tornam um farol de presença vibracional acendida. Nós nos curvamos à sua coragem, à sua dedicação e aos seus corações luminosos. Nós agradecemos por andarem esse caminho. Eu sou Avalon e nós somos os Andromedanos. E os deixamos agora em amor, bênçãos e suporte eterno.